Devo, não nego, pago quando eu conseguir parar para gravar, que é o que eu consegui fazer agora, beleza? Para você que ainda não me conhece, me chamo Pedro Augusto, né? No Instagram falo um pouco sobre tudo e muito sobre nada, e esse é o nosso perguntas e respostas das caixinhas, né? O que eu fiz? Pedi aos senhores que me acompanham no Instagram que deixassem perguntas para que a gente pudesse responder juntos, beleza? Então, eu selecionei algumas para eu falar um pouco mais, porque senão vai ficar um vídeo muito grande também e é interessante eu fazer vários. E aí eu vou deixando um pouquinho mais para os senhores, beleza? Então vamos começar aqui com perguntas nevrálgicas. A primeira pergunta é: Pedro, ficaria um período vegetariano ou vegano? Não. Nem para testar, nem para testar. Algumas perguntas, elas não precisam de explicação, né? Segundo, Pedro, qual é o tipo de café que você gosta de comprar? Hoje em dia eu consigo ter acesso a alguns cafés de maior qualidade, né? Poderia fazer um vendedor aqui, mas não é meu foco. Mas se a gente tiver, e se vocês conseguirem ter acesso a um café 100% arábico, uma moagem começando a ter uma qualidade maior, vocês vão entender o que é café de verdade. Eu gosto de usar entre 1 para 15 e 1 para 10. Que é isso? Quantidade de gramas de café por ml de água. Então, cada 1 grama de café, 10 ml de água, que é o que está aqui em infusão, ou a cada 1 grama de café, 15 ml. Depende muito do dia, tá bom? Terceira pergunta, né? Se eu ler o nome, fica ruim? Né? Posso ler o nome das pessoas, né? Vou começar a ler aqui daqui para frente. Por exemplo, Saulo Santiago perguntou: estou no processo de emagrecimento, qual dica você dá para não perder o foco? Acho que primeiro é entender que esse processo de emagrecimento é um recorte da sua vida, não é um estilo de vida. Então é importante que você entenda que isso tem data para começar e deveria ter data para terminar. E um dos erros que eu particularmente acredito é as pessoas entenderem que, por exemplo, um período de redução de gordura é o estilo de vida. Não é saudável, não é algo tolerável, até porque tem um efeito social, tem um efeito psicológico. Então, não é para ficar comendo assim a vida inteira. Então, coloque uma data para começar, uma data para terminar, porque quando você tem, no primeiro momento, sabendo o dia de terminar, seu foco aumenta. Segundo, fazer isso com coisas que são mais palatáveis o suficiente. Então, é comer o que gosta, obviamente respeitando as quantidades que você vai precisar nessa fase. Não sei, né, Saulo? Aprender a comer legumes, vegetais, evitar, né, ficar comendo comidas que são altamente calóricas. Ah, eu vou fazer uma refeição livre. Isso não existe, né? Só faz refeição livre quem não entende o que de fato é fazer uma dieta ou se alimentar corretamente. Então, e obviamente, não fazer isso sozinho, porque se acompanhado já é difícil, sozinho fica ainda mais completo, beleza? Vitor Gomes perguntou: formas de fazer dinheiro ainda como estudante de nutrição. Vitor, você tem ainda como estudante de nutrição formas de fazer esse dinheiro com publicidade, com venda de produtos de afiliado, você pode trabalhar para uma outra pessoa de home office, e você pode monetizar os vídeos, por exemplo, em plataformas como o TikTok. A pergunta é: o que você faz resolve problemas ou atende ambições? Você não pode atender, mas você consegue otimizar isso. Ainda como estudante, eu trabalhava fazendo um suporte de um produto. Então eu tinha uma profissão que não era relacionada à nutrição, mas não era relacionado ao meu Instagram, no caso. Então era uma forma de fazer o meu dinheiro. E hoje em dia, particularmente falando, se você, por exemplo, vende o produto de alguém, se você ganha uma porcentagem sobre a venda de alguma outra empresa, a empresa está te dando a oportunidade de você ter uma porcentagem sobre o produto de vendas. Mas eu acho que, mais do que isso, não sei qual é a tua formação, tua condição social, é você gastar esse tempo construindo uma audiência, construindo um senso de comunidade. Quando você entende que você está plantando algo e que antes de você colher você precisa oferecer, que é antes de recolher o dinheiro você precisa servir a população ou essa comunidade que te acompanha, quais conteúdos eles gostariam de assistir, como que você consegue melhorar a vida deles de forma gratuita, porque nem sempre é sobre o dinheiro que a pessoa é capaz de te oferecer.
Em algumas vezes, e muitas delas, é sobre o processo atencional e isso é a forma de pagamento que aquilo tem para te oferecer. Nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar teu produto ou para marcar uma consulta, mas o ato dela te seguir, compartilhar, comentar, já te ajuda, já te impulsiona para chegar em outras pessoas que com certeza vai ter essa grana, beleza? O John Salvador mandou aqui. Como você monta a sua divisão de treinos e quantos exercícios por grupamento musculares? Se vocês quiserem, deixo bem claro, não sou um educador físico, sou entusiasta de treinamento, gosto, tenho 1000 cursos de educação física feito e qualquer coisa que eu vir a falar sobre treinamento é único e exclusivamente o que eu estudei e estudo até hoje e a minha experiência. Então não é uma recomendação, mas se quiserem, deixe aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo só sobre treinamento, sobre o que eu penso e assim vai. Quero fazer tatuagem, mas ainda tenho segurança suficiente. O que tens a dizer? Não faça tatuagem. É NSCM PBL. Eu tenho, para quem não sabe, o braço esquerdo fechado e a perna direita fechada. Do tornozelo até em cima no máximo no quadríceps. É toda fechada e a gente está fazendo o fundo agora. Eu acredito que a tatuagem realmente é um divisor, assim, porque é uma marca. Se arrepender já era. Eu acho que mais também do que ter segurança é ter dinheiro, né? Não sei se você sabe o valor de um bom tatuador. Então é um investimento. Felipe Freitas mandou assim, já pensou em ser militar ou estudar para passar em um concurso? Já. Eu queria ser policial rodoviário federal. Era uma das minhas vontades. Ou então policial da rota. Era um dos mais... não mais chance. O que acha da modalidade de CrossFit? É o JP... By o quê? Baldoff mandou aqui o que acha da modalidade de CrossFit. Cara, eu acho muito da hora, inclusive tem o Guilherme Malheiros e outros, né? Mas o Guilherme é a pessoa que eu mais acompanho. Se eu treinaria, acredito que meu joelho... Não é que o meu joelho é zoado, mas também dá para proteger, mas na época fez com que eu não conhecesse. Mas treinaria, não teria. Voltando às perguntas, para a gente finalizar aqui, tem mais 5, beleza? O Joaquim perguntou, quero começar a nutrição, quais dicas você daria para ter um bom começo? Falo para todo mundo, Joaquim, use a faculdade como um relógio. Como assim? Para você saber o momento de estudar cada tema e busque muito por fora. Cursos da saúde, de uma forma geral, são generalistas. O que eu quero dizer com isso? Eles vão te ensinar o superficial, mas o profundo você precisa correr atrás. Então aproveite quando o seu professor está falando sobre bioquímica, e aprofunda. Está falando sobre fisiologia, aprofunda. Busque por fora, porque é somente assim que você vai se diferenciar. Eu não sei ao certo, mas imagino que todo ano se formam, sei lá, milhares talvez de nutricionistas no país. Quantos, de fato, você vê tendo relevância, tendo diferencial? E eu ainda acredito muito que isso se dá pelo estudo e pela vontade de buscar. Se você tiver esse brio, né, essa vontade de ser diferente, de fazer algo diferente, não tem como dar errado. Lá na frente a conta vai fechar, porque você vai saber mais do que todo mundo, você vai resolver mais problemas que todo mundo, você vai atender mais ambições que todo mundo. Acredito eu que esse é o melhor caminho. Pelo menos é o que eu venho fazendo. Pedro, tem sido bom? Tem. Pega aí os últimos 3 anos da minha vida, ela mudou bastante. E muito disso é graças ao estudo. Vamos voltar aqui, que eu fui interrompido. Para um adulto, né, que tem alergia à proteína do leite de vaca, quais alimentos você acha indispensáveis? Naru, não dá para generalizar, né? Mas se você tem alergia, o primeiro momento é evitar esses alimentos alérgicos. É o passo número 1 para você cuidar do seu intestino e da sua digestão. Então teria que ter uma personalização. Eu acho muito cruel essas generalizações, tá bom? Carol mandou, sobre relacionamentos, o que você acha intolerável que parece bobagem numa relação? Acho que a ausência de conversa. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas eu nunca vou conseguir adivinhar o que a outra pessoa sente ou o que a outra pessoa pensa se ela não fala. Você pergunta para a pessoa aí que está do seu lado, aconteceu alguma coisa? Ela fala, nada não. Aconteceu. Só que a forma como você fala, pelo menos eu aprendi aí com anos de terapia, inclusive recomendo que, caso esteja passando por algo próximo, que procure um bom psicólogo, que é você saber diferenciar o que de fato você está sentindo sobre a situação e o que a pessoa fez em relação àquilo. Vou dar um exemplo. Eu falei para a pessoa que está do meu lado, olha, eu não posso te ver hoje que eu preciso trabalhar. E a pessoa se sentiu que foi trocada pelo trabalho, alguma coisa desse tipo. Se ela não fala,
o que ela sente, mas obviamente existem formas diferentes de você ter uma boa conversa, nem todo mundo está preparado por isso, eu sei, por isso que a gente está tentando aumentar o nível de consciência, sempre vai ser assim, sempre é saber mais, estudar mais, saber a melhor forma de falar, ter uma boa saúde mental, muda a vida. Se ela diz o que ela sente, como ela se sentiu, eu posso dizer, olha, linda, não foi exatamente isso, é porque a única opção que eu tenho é essa data para trabalhar, por isso eu precisei ir trabalhar. Não quer dizer que eu te troquei pelo trabalho, entendeu? Parece meio bobo, mas isso acontece muito direto e as pessoas não conversam. O Pedro mandou aqui, Pedro, seria uma boa falar sobre os exercícios que mais gostam, inclusive deixe aí para falar sobre isso. E o VWBM fala mais sobre o Oscilon, é uma homeopatia. Eu evito ao máximo alguns remédios tradicionais e uso mais homeopatia. Não sei se já ouviram falar sobre homeopatia. Não sou médico, sou nutricionista, mas poderia dar minha opinião sobre o que eu acredito, não como recomendação, mas como contexto. Se tiver ok para todo mundo, beleza? Bom, para você que chegou até o final desse vídeo, esse foi um pergunta e respostas, não sei quantas respostas eu respondi, vou deixar mais caixinhas e vão deixando aí para mim as sugestões de vídeos para a gente continuar movimentando esse canal, porque agora a meta é um vídeo por semana, beleza? Muito obrigado por assistir, se gostou aí deixa o like, um comentário, compartilha com teu amigo. Valeu!